Pilha de Gibis. E aí, jagunçada? Bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o podcast semanal do Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para ouvir todos os episódios do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, do Pilha do Aranha, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nossos episódios também estão no YouTube, na Aurelo, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito. Aliás, não esqueça de dar lá 5 estrelinhas, dar seu joinha no seu agregador de podcast favorito e ajude a espalhar a palavra do Arte Final. E para isso, vem falar de bis com a gente nas nossas redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @artefinalhq. E não esquece também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Tá querendo comprar seu gibizinho na Amazon? Você compra através do link que está lá no nosso site. E você também pode ajudar a manter o nosso trabalho mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E vamos pro episódio de hoje. Eu sou o Marcos e comigo hoje Maurício Dantas. Então, é Natal? E o que você fez, Maurício Dantas? Rapaz, algumas eu não posso dizer que não. Melhor não, né? Tem coisas que é melhor a gente fingir que nem falou, nem fez. Pela própria sanidade mental e pela liberdade, né, o réu primário. É verdade, é verdade. Então, não vamos criar provas contra nós mesmos, né? Nunca provar nada contra a gente não vai ser agora. Pois é. Mas aqui estamos de volta depois de um breve período, de 2 semaninhas de recesso. Afinal de contas, eu estava de férias e viajando, né? Fui mais uma vez à CCXP, né? Inclusive, vou falar de um gibizinho que eu peguei lá na CCXP agora, mas no decorrer do ano falaremos mais de alguns gibis que eu peguei lá na CCXP. Provavelmente será tema de alguns programas à frente, porque temos mais esse programa e só o próximo, e aí encerraremos o ano, né? E teremos aquele nosso já tradicional recesso no mês de janeiro. Afinal de contas, estará muito quente para poder gravar e para publicar podcasts. Gravar a gente vai acabar gravando, mas para publicar podcast vai estar muito quente. E pelo gibi também, né? Pois é, cara, aqui é uma quentura, cara, que quando é de manhã, assim, umas 8 horas da manhã, eu não tenho ar-condicionado no meu quarto, o vento do ventilador parece um air fryer. Meu amigo, tá ruim o bem negócio. isso mesmo. É Aí você vai pegar quente. você suado, vai pegar o gibi pra ler, pinga suor no gibi, a mão gruda no gibi. Não dá certo. Tem que ir tomar cerveja aí pros ensaios de carnaval, essas coisas é melhor. É melhor. Mas vamos continuar, porque o ano tá acabando, mas ainda não acabou. Então vamos falar do que lemos nesses dias. Diga aí, Maurício Dantas, sobre o que você quer falar com a gente. Cara, eu falei umas 3 coisas aqui em off que eu pensei em falar, mas eu vou falar de uma quarta coisa. Que eu aproveitei, eu tive umas férias quebradas aí, né? E sem dinheiro, né? O pobre sem dinheiro, ele vai ler scan. E aí eu botei em dia umas coisas aí que estavam atrasadas, né? Uns martírios assim que eu faço comigo mesmo, né? E botei em dia o Venom recente, né? Que vou falar aí em breve, eu preciso criar coragem pra isso. E botei em dia também o gibi, mais ou menos em dia, né? O gibi do Miles Morales, mais recente, né? Escrito pelo Code Ziglar e arte do Federico Vincentini, mais um italiano genérico que vem aí para brilhantar ou não os gibis da Marvel. E esse é mais um reboot aí depois do Saladinha Med ter feito algumas cagadas aí com o Miles, né? Tentou fazer ele um Peter genérico, fez uma saga do clone genérica, fez um universo Ultimate genérico, que o Miles Morales da realidade 616, né? Antes da fusão aí de Guerras Secretas 3, Guerra Secreta do Hickman. O Miles Morales da nossa realidade, ele é um capanga, né, do rei e acaba assumindo, ganhando poderes e tudo mais. Ele vê o Ultimatum com todos os poderes dos Supremos do universo Ultimate. Sim, Um eu negócio, li isso.
E infelizmente a gente não consegue esquecer. Ainda teve aquele uniforme meio esquisito, né, do Miles. Saiu um bonequinho também daqui. Nossa, aquilo é muito feio. Pelo amor de Deus, não tem desculpa pra aquilo não. A Saladinha Med estragou mais uma vez, foi estragar o Demolidor também, né? Conseguiu cancelar o gibi do Demolidor recentemente aí. Que é uma pena, o Saladinha Med fez muita coisa boa aí, já ganhou Eisner até por uma mini do Raio Negro. Tem umas coisas legais dele lá do comecinho, assim, mas acho que depois acabou o encanto. E aqui o Code Ziglar, começou ali no Aranha, ele é roteirista de TV, roteirista de desenho animado também. Começou no Aranha ali na fase Beyond, né, com o Ben Reilly e tudo mais, e tem uma pegada até de um ritmo legal. Mas aqui ele tinha tudo para se lançar, né, fazer um baita gibizão, mas ficou no meio. Não foi cancelado porque é Homem-Aranha, mas ainda tem uma força aí boa com os leitores, né? E toda vez que vai sair a versão nova ele ganha um up. Mas aqui é um gibi apenas ok, viu, Marcos? Eu na verdade tava curioso porque eu vi que tem o Blood Hunt, né? Tá saindo saiu no Brasil agora, já acabou de sair, já tá saindo, vi na banca o Um Mundo Sob Destino, que é o arco seguinte. E no Blood Hunt o Miles via um vampiro, né? Até aí tudo bem, é coisa de gibi, Peter já teve 6 braços também, e outras coisas já aconteceram piores a outros personagens. Mas me estranhou muito que eu vi nessas aparições aí o Miles com uma evolução daquele poder dele do choque elétrico, bioelétrico, né? De fazer uma espada de energia. Muito anime isso, muito Naruto, sabe? E ele agora tá com um uniforme diferentão também, menos feio do que aquele outro, né? Que é preto e rosa. Não pelo rosa, mas porque tem aquele casaco, os tem aquele tênis maluco. E aqui, até onde eu cheguei na edição 20. Pasmem, excelências. Cheguei na edição 20 aqui, uma semana mais ou menos. E é legalzinho, é divertido. Não é uma coisa assim que. Não consigo parar de ler. Pô, deixa eu terminar de lavar os pés aqui e voltar para ler meu gibi. Não, foi um pouquinho empurrado, sim. Mas tem umas coisas legais. Ele continua, o Miles continua morando ali com a neta do Abutre, né? Que é outra personagem que usa uma derivação ali da tecnologia das asas do avô. E tem um grupo de amigos dele, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece. Ele tá lá no Brooklyn High. E aparece uma vilã, Rabel, né? Assim, gentalha, por assim dizer. Ela é uma mutante, ela tem o poder de falar com máquinas. E ela é pé da vida porque ela tem uma infância difícil e tudo mais, tem uma origem indiana. E ela estava no sorteio, o Miles foi sorteado, né? Pra essa academia aí que ele participa, né? Essa escola bacanona aí para jovens superdotados. E ela perdeu o sorteio pro Miles. E ela descobre, né, através dessa tecnoempatia dela aí com as máquinas, ela descobre que ele é o Homem-Aranha e tudo mais. E, pô, ele faz tudo menos o que ele podia fazer de desenvolvimento, de estudo mesmo na academia. Brooklyn Visions. Sim. E aí ela acaba indo atrás dele pra caçá-la. Aí mistura com a Guerra de Gangues, tá? No gibi do Aranha como é o nome dele? Do Zeb Wells. Mistura com uma porrada de arco que tava acontecendo ali. Mistura com esse Venom War também. Que tava rolando no gibi do Venom na época. E aí, bicho, acontece um monte de maluquice. Ele acaba tentando salvar, né? Bem Peter Parker. Tentando salvar essa inimiga. Dizer, não é assim. Vamos conversar aqui. Você tem a oportunidade de fazer coisa boa. Ela tem toda uma subtrama ali o Luke Cage acabou de ser eleito, né, prefeito de Nova York, e aí ainda tem uma força-tarefa ali com o treinador e uns outros personagens para caçar os heróis e a policial que tá à frente disso quer caçar o Miles também. Então tem umas coisas bem legais assim, bem gibizinho mensalzinho mesmo e tudo mais. Eu acho que não decola em momento nenhum. Mas tá sempre assim, melhorar na próxima edição, sabe? Sem necessariamente ser ruim, mas também não ser um gibi que. Opa, saiu de um número novo, deixa eu ler logo aqui, como eu tô fazendo, por exemplo, com a Aranha agora, do Joe Kelly, com qualquer gibi que o Damoya desenhe, por exemplo, que na pior das hipóteses é legal de ler, de ver, né? Uhum. E alguns outros aí, o nosso Energon Universe, aliás, precisamos falar, né, Marcos, aí Sim. desse anúncio. Falaremos em breve, quem sabe É, na próxima edição, não sei, talvez. e eu gosto só de destacar que o gibi começa
a edição 1 essa versão aqui é a número legado 283. Então quando ele chega lá na Poxa! 17, quando chega lá na 17, vai para a edição 300, né, de legado. E aí tem uma ediçãozinha especial, bobinha, como essas edições todas. E tem a Sarah Pichelli desenhando. A Sarah Pichelli que desenhou o primeiro número lá do gibi do Miles lá, com o Bendis ainda, logo que o Peter Ultimate morre e tudo mais. O que acontece? Ela já vinha reclamando dela, reclamei dela no quarteto do Slot, um pilha longínquo. Reclamei dela de outras participações dela em gibis, e aqui ela continua ruim demais. O uniforme do Miles é lindo e ele funciona muito quando os desenhistas não desenham a teia, né? Assim, teia por teia, porque a teia é vermelha no fundo preto. Ela funciona mais Sim. bem feita no desenho digital mesmo. Aí a gente tem que reconsiderar. E eu deixar pro colorista, né? O desenhista deixa a marcação e o colorista faz ali a parada toda. Porque senão fica muito aquela coisa assim de quem já desenhou alguma coisa, né? Fazer os azulejozinhos assim de teia com borda dupla e pintar de preto os azulejos e deixar o resto vazado para ser pintado de vermelho. Nem sempre fica legal. Só que o que a Pichelli faz é digital. E é um digital com. Parece que ela tá no busão, sabe? Indo pro trabalho e aí dá aquela balançada no busão e faz de qualquer jeito. Parece que ela tá com problema de. Quase um Frank Miller, né? É um desenho horroroso. Eu postei até no Twitter onde é que eu vi. Isso, capaz de quando esse gibi sair aqui eu compartilho de novo esse tweet para ilustrar a minha raiva com ela. Que é uma baita desenhista também, né? Teve recentemente aí envolvida em polêmica, coitada, sem querer na CCXP. E gosto dela, sim. Então, inclusive, quando eu reclamei dela no quarteto, veio uma leitora reclamar que é porque eu sou velho, né? Idoso comics. E porque é uma mulher, né? Aí eu estava sem lugar de fala para reclamar de uma desenhista mulher, mas não, eu mostrei para ela que eu estava reclamando ali e foi xingado de novo. Mas eu ainda quero ver como é que chega nesse novo uniforme dele aí, esse terceiro uniforme dele, eu acho. Não considerarmos aí versões venomizadas e alternativas. Tipo aquela mini do Tom Taylor lá do Mundo Sem Eletricidade. Ou o do Hickman agora, né? Que ele usa o simbionte que se funde a um alien também. Ai, vale a gente falar desse gibinho, velho. Até o Joel gostou. Mas isso não é E. muito parâmetro, não, viu? Ah, ok, tem razão. E assim, como eu falei, é um gibi ok, não vou dizer diferente, né, do Quarteto do Slot, falar de novo pela terceira vez dele. Não é um gibi que melhora na edição 18, pelo menos já cheguei na 20 e não melhorou. Mas é aquela coisa pro fã mesmo do personagem. Eu acho que recentemente a gente teve aí um espetacular Spider-Man, Man no plural mesmo, que é um gibizinho de crossover do Miles com o Peter. Sem muita pretensão não, mas bem divertido mesmo. Esse eu achei bem mais legal e que acaba crescendo muito mais do que a gente imaginava e contando umas histórias bacanas. É do Greg Weisman, que é um cara que vem de videogame aí, acho que de desenho animado também. Ah, o primeiro arco é desenhado pelo Humberto Ramos, mas apesar disso, se você prevalecer, né, acho que tá em banca esse gibizinho ainda aí, são 15 edições no máximo, deve dar uns 3 encadernadinhos aí. Acho que fez um serviço melhor pelo próprio Miles até, né? Comparando com o Peter ali. E é um gibi que faz sentido, não um team-up ali dos dois aranhas. Mas fica a dica aí. Se quiser ler mais uma Spider-Man, o Homem-Aranha, leia em scan mesmo, não gaste seu dinheiro não, porque o gibi tá cada vez mais caro. E E a Panini lançou, né, uma mensal do lançou. Miles, né? Lançou o gibi tá caro e o espaço da gente só diminui, minha gente. Então vamos priorizar. É verdade, é verdade. Bom, eu não li nada disso, não li. Cara, eu tô lendo ainda algumas edições do Homem-Aranha do Zeb Wells, né? Que foi aquela história, né? Que eu perguntei, que eu tava querendo ler Aranha, e perguntei pra você lá no grupo. Você falou, perguntei, ó, a partir de quando que eu começo a ler? Eu acho que tava na edição, talvez na. Teve uma época que ele tava quase semanal, né? Saía 3 por mês, eu acho. Não, ali foi o Nick Spencer. Não, já depois disso. Tava saindo quase toda semana de Gibi do Ah, Homem-Aranha. foi isso mesmo, foi isso mesmo. Chegou a ficar. Aí eu
eu acho que tava, não sei se já tava na edição 50, tava na 40, uma coisa assim. Aí eu falei, ó, dá aí um ponto de partida, você falou, ó, dá número 1. Bom, aí fui e peguei, né, tô na 20 e pouco, eu acho. Que aí eu leio algumas, aí paro, aí leio aí vou ler outras coisas, enfim. E do Miles eu li, eu acho que a última coisa que eu li foi justamente essa do Saladinha Med, dessa com o Ultimatum, esse pseudo multiverso, né? Quando eles vão para uma outra realidade lá, que tem um Miles do mal lá, um troço desse, sei lá, que ele vai. Tem tipo uma saga do clone também, que tem É, o não, Chip. esse é o seguinte. É o arco seguinte da saga do clone, né? Que aí ele acaba adotando, entre aspas, um dos clones, né? Que É, fica meio que sendo o sidekick dele ali e tal. O último que eu li foi justamente o encadernado seguinte. Eu acho que dessa fase do Saladinha Med, desse volume específico, eu acho que me falta um volume da Panini. Eu não sei se eu peguei, se eu não peguei. Eu sei que parece que falta 1 ou 2 volumes. Então, eu tô completamente por fora dessa fase do Aranha, do Miles e tal. Sinceramente, tô com uma preguiça, mas talvez num scanzinho maroto vale a pena mesmo, do jeito que você tá falando. Não precisa gastar. É aquela coisa, o dinheiro tá. O dinheiro o dinheiro tá curto e nós temos pouquíssimo tempo para gastar com gibi meia boca, né? Então. e o espaço na estante? Tem isso também, né? Isso A também é vida, primordial. a vida do nerd casado com pouco dinheiro, pouco espaço e pouco tempo para ler as coisas também é muito difícil. Ninguém fala, isso precisa ser falado aqui, não. É verdade, é verdade. A quem interessa nos calar. Calar o velho jovem. Bom, eu vou falar de um gibizinho que eu peguei lá na CCXP, né? Como eu falei no começo, nós ainda vamos falar muito da CCXP, vamos falar. é, eu, particularmente, vou falar de alguns gibis que eu peguei lá, né? Eu sempre priorizo quando vou para esses eventos. Ultimamente tem sido só a CCXP, né? Porque nunca mais fui ao FIC e isso é uma falha de caráter minha, né? Tem que mudar isso com urgência. Mas eu sempre priorizo comprar principalmente gibis nacionais com os autores, de preferência os independentes, que você não vai conseguir de outra maneira senão junto com os próprios autores. Mas eu acabo pegando gibis de editoras maiores, né, de autores nacionais, eu acabo pegando porque também é uma oportunidade de você estar ali, você pode trocar uma ideia com o autor, você pega um autógrafo, ele faz um sketchzinho ali na sua edição, tal, e isso é uma coisa muito bacana para quem gosta de colecionar os quadrinhos, né? E eu esse gibi, ele tava num hype assim enorme. Ele furou completamente assim a bolha de quadrinhos, né? Porque ele foi tema ou teve propaganda dele no Medo e Delírio em Brasília, inclusive, é, e, e, e é um tema bastante pesado e assim é uma coisa bastante necessária também, que é o Dormindo Entre Cadáveres. Foi lançado pela Comic Zone do Luiz Moreira Gonçalves com o Felipe Paruti. O Luiz Moreira Gonçalves é o escritor, né? É o roteirista. E o Felipe Paruti é o desenhista do gibi. Quem estava lá na CCXP, eu comprei do Felipe Paruti, né? E a primeira curiosidade é que o Luiz Moreira Gonçalves, ele não é um quadrinista, assim, por ofício, por assim dizer, né? Ele é um médico. E é basicamente a história dele quando ele respondeu um e-mail de voluntário, né, para ir para o norte do país, para ficar na linha de frente no combate à Covid. Isso naquela época, assim, mais crítica, né, da pandemia aqui no Brasil. E assim, algumas curiosidades do livro, ele é médico, né? Só que ele uma coisa que eu fiquei sabendo depois, né? Antes de começar a ler o gibi, mas
eu não sabia na hora que eu peguei o gibi, eu sabia que ele era médico, sabia que era meio que a história dele, mas eu não sabia que ele não é brasileiro, ele é português. E ele estava no Brasil, ele ainda está no Brasil, na verdade, porque ele era professor, na verdade, na USP. E ele nunca tinha clinicado, o que é mais impressionante, mas, pelo menos aqui, segundo a história, ele recebeu o e-mail que estavam procurando médicos, e ele fala que ele fez o juramento de Hipócrates, então ele não podia se eximir de ajudar numa hora tão necessária assim, né? Então ele respondeu o e-mail e no mesmo dia que ele responde o e-mail, ele recebe uma ligação com lá de Porto Velho, né? Ele não foi para Manaus, ele foi para Porto Velho, falando assim, ó, você quer vir mesmo, tal? Você consegue estar aqui amanhã? Ele falou, ó, impossível, eu tô em São Paulo. Mas tem uma outra coisa, eu nunca cliniquei. Aí disse que teve um pequeno silêncio assim do outro lado da linha e falou assim, mas você quer ajudar? Você tem disposição para aprender? E ele respondeu sim para as duas coisas e falou, então, não vamos conseguir nada melhor. E ele vai. E a história, basicamente, é a história do que ele viu e do que ele viveu lá em Porto Velho, né? Ele claramente com falta de experiência, ele o medo, né, de contrair Covid, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, a esperança que surgiu quando ele foi vacinado e quando as primeiras doses da vacina chegaram, né, primeiro para os profissionais de saúde que estavam na linha de frente, ele exalta muito aqueles profissionais mais mal remunerados, né, que não, os médicos que estavam na linha de frente, boa parte deles tinha condição de deixar a família em casa e alugar um outro lugar para poder ficar enquanto tivesse trabalhando ali na linha de frente, mas os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os auxiliares, o pessoal da limpeza, nenhum deles tinha essa condição. Então, estavam ali todo dia expondo os familiares também aos riscos que eles estavam correndo. Tem relatos assim do primeiro paciente que ele perdeu, da primeira intubação que ele precisou fazer e como foi que aconteceu. Depois ele tentando treinar, ele não tinha equipamento para poder fazer, aqueles relatos da falta de oxigênio, dos depois, quando a coisa já estava um pouquinho melhor, de como aquele lugar se tornou um lugar atrativo financeiramente, e aí eles estavam tentando meio que pegar algumas pessoas com bode expiatório para poder colocar os próprios indicados no lugar, a falta de estrutura dos hospitais de campanha, ele tendo que pegar uma UTI móvel ou um avião de transporte para poder ir pegar um paciente que falaram para ele que estava relativamente bem, mas que quando chega lá ele tava mal, e falam para ele assim, ó, você não pode deixar ele morrer no transporte. Se ele morrer, coloque que ele morreu em terra, porque é menos burocracia, e ele faltando papel para emitir a certidão de óbito dos pacientes, assim, é uma coisa muito crua, mas eu acho que muito necessária, porque uma das coisas que eles colocam no gibi é justamente isso, porque mostra aquele comecinho da pandemia, né, o pessoal falando assim, ó, mostrando a primeira morte no país, e falando assim, ó, quem vai ter que trabalhar de home office, vamos lá, e aí o pessoal que estava trabalhando de home office falando assim, será que vai durar um mês? Será que vai durar quantas semanas? Acho que até 3 meses, e nisso foi quase 2 anos, ou mais, assim, de uma coisa um pouco mais fechado, e hoje, quase 4 anos depois do que aconteceu, parece que você olha assim, você não meio que esquece aquele período, né? É claro, quem perdeu entes queridos não vai esquecer nunca, né? Mas para quem
foi menos afetado, porque eu não digo nem que não foi afetado, porque eu acho que todo mundo conhece alguém que perdeu alguém, ou conhece alguém que não resistiu, ou enfim, todo mundo é afetado de alguma maneira, mas hoje em dia eu lembro que a gente ficava falando assim, pelo menos isso vai servir para quando a gente passar por isso, você estiver se sentindo um pouco mal, um pouco gripado, vai pelo menos colocar uma máscara no rosto, vai mudar os hábitos de higiene. E hoje em dia parece que tudo que a gente fazia lá desapareceu, né? Você não vê fazendo, a gente não faz nem um terço do que a gente fazia naquela época. E assim, e eles falam de muita coisa assim do que foi negligenciado, né, na época, e a gente está nesse período que talvez um dos maiores responsáveis da quantidade de óbitos que teve no Brasil na época estar preso, mas não por isso, né? Ele está preso por tentativa de golpe, porém ele não chegou nem a ser julgado ainda, não foi nem indiciado ainda pelo que ocorreu na pandemia, né? Que com todas as políticas que ele tentou implementar na época, seja tentando fazer com que o pessoal se mantivesse na rua, incentivando a imunização de rebanho, ou promovendo um medicamento claramente ineficaz, ou desautorizando o uso de máscara, promovendo aglomeração, boicotando compra de vacina, enfim, muita gente morreu em decorrência desses atos. E eu acho que esse gibi, ele é um lembrete do que aconteceu e que a gente não pode esquecer. Em relação aos desenhos do Felipe Paruti, ele é um traço simples, assim, é bem... O gibi é todo preto e branco, né? Ele não tem cor nenhuma, mas é um traço simples e assim, vigoroso. Ele vai... O médico, ele é cabeludo, ele tem um cabelo um pouquinho maior, então ele pinta o cabelo, você vê o traço do lápis, assim, da caneta no papel, né? As linhas que ele... Quando criança vai pintar com lápis de cor, giz de cera, que fica aqueles traços de você colocando no papel, subindo e descendo, ou de um lado e de outro, é desse jeito que ele faz. E é mais assim, é um traço simples, mas é bastante, eu acho que combina bem assim com a história. O gibi ele tem mais ou menos umas 300 páginas, um pouquinho mais de 300 páginas, eu li numa sentada praticamente, porque a gente tava falando em off que esses dias eu tô pegando o gibi para ler, e por mais interessante que seja, eu acabo dando umas pescadas querendo cochilar lendo o gibi. Esse aqui não me deu isso. Eu consegui pegar o gibi e ler do começo ao fim, assim, muito impactado com o que estava lendo. E como eu falei, eu acho que é um gibi necessário. Pode causar gatilho, principalmente em quem foi mais afetado nessa época da pandemia. Ele fala, né, como ele estava em Porto Velho, eles não chegaram a sofrer com aquela falta de oxigênio que teve em Manaus, mas a maneira como eles meio que vão se acostumando, entre aspas, sei lá, mais de 1.000 óbitos num dia. Ele fala, tem uma passagem assim no gibi, que é quando eles vão fazer o transporte do paciente de avião, que ele conversando com um enfermeiro do transporte, ele falando assim, que ele tinha saído ele tinha saído do hospital para ir para o transporte porque ele estava cansado de ver gente morrendo. E no transporte esse paciente acaba morrendo, né? Eles não conseguem salvá-lo, porque ele já estava desaturando e tal. E aí o enfermeiro que estava acompanhando ele no transporte desaba, começa a chorar, que ele disse que ele nunca tinha perdido ninguém no transporte. E aí o médico, o Luiz Moreira, ele fala que ele não quis falar para ele que aquele já era o 8º ou 9º do dia, do plantão dele, que ele já tinha vindo de um plantão de mais de 24 horas e pediram para ele fazer mais esse transporte. Ele não quis falar que ele já estava no 8º ou no 9º do dia.
E assim, é uma coisa impressionante, triste, mas eu acho que necessário esse gibi e é assim, um gibi muito forte mesmo, muito impactante. Esse gibi ganhou mesmo essa repercussão toda por conta dessa divulgação, né? Um excelente podcast que é o Medo da Livre. E tem uma temática que tem tudo a ver tanto com o podcast quanto o momento barra pesada mesmo que a gente viveu, bicho. Como você disse, mas acho que ninguém passou incólume, né, bicho? Tem que ser muito, muito privilegiado mesmo, muito fora da realidade ou fora da casinha pra ter passado batido por isso aí. Acho que a gente sofre consequências disso até hoje, de uma forma ou de outra, né? Muita gente percebeu que não conseguia conviver com seus cônjuges, né, na pandemia. Muita gente percebeu que estava com as expectativas da vida completamente equivocadas. Enfim, muita gente se descobriu e infelizmente também perdemos muita gente mesmo. Eu, graças a Deus, não tive ninguém tão próximo assim, não, mas acompanhei muitas histórias de amigos também e não tem como você ficar com medo. Tem na família muita gente com comorbidades, né? Então, a gente sempre fica pensando, pai, mãe, irmão, tudo mais. Às vezes até a gente nem se preocupa tanto com a gente, né? Uhum. Com o outro. E eu acho que, concordo com você, acho que foi um tímido, né? Eu já não acreditava muito naquele papo de vamos sair melhor disso tudo. Não vamos, e não saímos mesmo, não. Mas pelo menos a gente ganhou aí duas vantagens, que é o uso da máscara, né? As pessoas usam mais a máscara hoje sem medo da estigmatização. Antigamente a gente via alguém com máscara na rua, a Sim, gente queria atravessar a rua, né? Achando que é verdade. É aquela verdade. pessoa tava com 10 doenças mortais, assim. E o chinelo que a galera agora deixa na porta, pelo menos, né? Pra não sujar a casa. Mas de resto, assim, isso ficou muito pequeno para o que a gente podia ter aprendido e não aprendeu. É uma pena mesmo, mas um gibi como esse que chame a atenção, que mostre, né, realidades, né? Eu não sabia essa questão aí do escritor, que é médico mesmo. Muito bacana isso. Eu tô curioso para ler isso aí. Vou em algum momento ler aí, sim, mas pelo que você falou, é preciso ter um estado de espírito bom também, né, para lidar É. com Assim, essa é pancada. pesado porque ele mostra, assim, mostra paciente morrendo, mostra é, os médicos, assim, cansados e os profissionais de saúde de uma maneira geral, né, cansados, tal, mas, assim, apesar disso tudo, não é uma leitura depressiva. Ele assim, ele não tem um tom depressivo, ele é um tom realista. Então, se a realidade naquele momento era depressiva, é o que ele conta, mas não é o tom. Eu não sei se eu tô conseguindo me expressar bem, mas não é o tom do gibi, entendeu? Não é o gibi que vai te deixar depressivo, é A a realidade que ele realidade. apresenta. Exatamente, é a realidade que ele apresenta. E assim, você falando que não sabia que o autor era médico, eu lembro que quando começou a sair notícias sobre esse gibi, eu lembro de ter visto falando que o autor era médico, mas como eu falei, eu não sabia que ele não era brasileiro, que ele era português. E eu conversando com um colega meu aqui que é quadrinista, ele estava comentando, eu estava comentando tal que eu tinha pego esse gibi e ele falou que disse que eu não, isso foi o que ele me comentou, eu não fui atrás para ver se teve esse tipo de repercussão realmente, que a Comic Zone tinha sido bastante, tinha sido criticada, tinha tido algumas críticas pelo autor ser português, tipo, não foi um brasileiro que contou a nossa realidade ou que aconteceu lá em Porto Velho. Eu não estou falando o nome do estado porque eu sempre confundo Rondônia com Roraima. Então, se tivermos ouvintes num desses dois estados, acabamos de perdê-los. Então, eu estou falando só o nome da cidade porque eu nunca lembro qual é a capital de qual que é Porto Velho, qual que é Boa Vista e qual é a capital de qual. Então, eu só sei que a cidade é Porto Velho. E porque não foi um autor brasileiro que contou essa história, que poderia ter contado essa história, só que ele estava lá. É diferente de você, que foi uma coisa também que a gente falou, é diferente de você pegar um autor francês que vai contar uma história que se passa no sertão do Nordeste.
Sendo que o cara nunca pisou no Nordeste, ou ele só estudou, pode ter estudado muito, mas ele nunca pisou lá. Esse é um autor português, mas ele estava lá, na linha de frente. Então, não vejo muito do porquê dessas críticas, inclusive conversando com o Thiago na CCXP, estava falando sobre isso, porque ele falando que foi realmente um trabalho de edição tal, e quando eu perguntei, né, se foi, se como que surgiu a ideia. O Luiz Moreira, ele já queria contar essa história. E ele entrou em contato com o Felipe Paruti, e aí acabou que os dois juntos chegaram até a Comic Zone. Então, não foi o Thiago que foi atrás de um escritor e depois foi atrás de um desenhista, né? Meio Uma que encomendada, né? o projeto já chegou desse jeito para Comic Zone. Então, não vejo se realmente houve essas críticas de não ser um autor brasileiro contando uma realidade que o Brasil viveu. Eu realmente teve esse tipo de crítica. Esse não é um tipo de crítica. Eu não acho que são críticas justas para esse gibi. Considerar aí muito isso que você falou, né? O cara tá escrevendo a experiência dele, né? E a galera gosta de inventar motivo pra cancelar na internet e provavelmente lembraram que português, que é colonialista e é uma visão colonial é, como é que chama, da questão no Brasil, isso e aquilo, enfim. Onde já imagina, né? Esses ambientes insalubres de rede social, o que é que se diz. Mas só uma ponderação, Marcos. Eu conversava isso há algum tempo, acho que com o nosso amigo Jamerson, e que é o seguinte, a ficção científica, né, como a gente fala assim, quando tem alienígena, seja de outros planetas e de outras realidades, é mais palatável porque fala da gente, fala do que nós vivemos, mas tem um verniz ali meio que protege a gente justamente dessa parte da fantasiosa, né, da ciência inventada, do alienígena, do uniforme colorido e tudo mais. Quando você despe a história disso tudo e chega nessa realidade mais próxima, né? Como a gente vê a capa aí, o cara tá com aquela roupa meio azul esverdeado, sei lá, de médico mesmo, né? Uhum. E ele tá ali, a capa aí tá na vitrine da gente. Ele tá ali no meio de um monte de cadáveres humanos, com máscara na cara. Isso tudo faz desperta na gente essa questão do momento aí da pandemia também. Então, enquanto a ficção protege a gente, né, a gente pode ler as maiores atrocidades, mas foi numa galáxia muito distante. É. Quando a gente vê próximo da gente assim, bate diferente mesmo. Por isso que eu falei, eu imagino que por mais que não seja uma história feita para deprimir, mas não é um Tom King, mas a gente tem aí uma realidade que mexe com todo mundo, mexeu com todo mundo, mexe, estamos vivendo aí em muitos aspectos, né? Olha essa quantidade de criança aí que não consegue manter a atenção por um minuto, não consegue largar um tablet também. Então, assim, mudou a sociedade, bicho, É de vários, verdade. vários aspectos. Então, deve ser complicado mesmo. Mas eu queria aproveitar, Marcos, já que você falou da experiência da CCXP, trazer uma polêmica aqui pra gente ir encaminhando pro final. Estão dizendo que a CCXP acabou, né? Porque não teve grandes estúdios, não sei o que, não sei o que lá. Você achou isso da experiência? Não, não, cara, assim, só uma última curiosidade sobre o gibi antes de eu entrar nessa parte da CCXP, que você falou da capa, realmente ele tá lá deitado, né, cercado de cadáveres, de esqueletos, né. Tem uma passagem no livro, no gibi, que ele tá muito cansado, ele já tá não sei quantas horas de plantão, ele meio que ele tá fazendo as coisas no automático, né? Aquela coisa, quando a gente tá não sei quanto tempo você já ficou assim sem dormir, você tá em privação de sono, você meio que faz as coisas sem perceber que tá fazendo, né? E ele tava nessa situação já e falam pra ele, ó, doutor, chamam ele de Doutor Portuga, ou Doutor Portuga, vai dormir que você tá precisando. Ele realmente. Aí ele vai pro dormitório lá do hospital, tá lotado, assim, todas as camas estão lotadas e ele não tem onde dormir ali. Aí ele sai, quando vê o necrotério do hospital. Aí ele entra ali no necrotério, tem vários
vários corpos, né, lá, e ele vê uma maca vazia. Ele vai, deita na maca e dorme. E ele fala assim que ele dormiu com a máscara no queixo. Ele estava ali, obviamente eram cadáveres de pessoas que morreram de Covid, e ele falou que foi a primeira noite em muito tempo que ele dormiu, ou a primeira vez que em muito tempo que ele dormiu e não teve pesadelo, porque ele estava tendo sintomas de estresse pós-traumático, né? Cada vez que ele dormia, ele tinha um pesadelo, então dessa vez foi literalmente ele dormiu entre cadáveres e ele conseguiu dormir de verdade, né? É outra cena bem impactante do gibi. Mas voltando para CCXP, cara, eu tava vendo, eu tava acompanhando a reclamação, inclusive o Marlo colocou lá no grupo da gente, né, um vídeo, acho que é do PH Santos, eu não sei, não lembro de quem era o vídeo, ou era do Jurandir, eu não sei, eu não conheço a figura, né, eu só tava vendo lá uma parte do vídeo. E as reclamações eram basicamente de poucos estúdios, né, das filas, dos preços. Basicamente, um quarto ponto que eu não vou confessar para você agora que eu não lembro exatamente, que eram os 4 pontos que eles estavam elencando de ser os motivos da CCXP ter acabado. Se você lembrar depois, você me fala. Mas assim, questão de fila, isso é desse jeito desde da primeira, eu não sei que na primeira eu não fui, mas é desde a segunda, que é de quando eu frequento a CCXP. Eu fui desde 2015, eu fui em todas. Você foi para a CCXP Tour, que foi lá em Recife. Talvez Correção. A em Olinda. CCXP foi até mim. Olha aí, tá vendo? E você, isso tem quanto tempo, mais ou menos? Tem uns 6 anos? 7? Paz, foi aí, Foi em 2018, 19, não lembro agora. No mínimo 7 anos, talvez mais. Foi aí mesmo. E você provavelmente já viu que tinha muita fila. Ah, com certeza. E na E época. era em Recife, não era em São Paulo. Uma péssima escolha, né? A A organização da data, né? CCXP fez uma péssima escolha que foi feriado de Semana Santa. Semana Santa é muito forte aqui no Nordeste. Exatamente. Tanto é que Se fosse. não teve mais outras edições de CCXP Tour aqui no Brasil, né? Eles expandiram para outros países, mas aqui no Brasil eles não fizeram uma outra edição em outro lugar, né? Porque não foi a escolha de datas não foi boa e talvez não tenha compensado para eles financeiramente. Tanto é que eles já foram para Frankfurt, foram para a Cidade do México e anunciaram agora a Coreia do Sul, né, em Seul. Então, assim, tá mais interessante expandir pelo mundo do que expandir pelo Brasil. Então, assim, Só fila é uma coisa confirmando que... aqui, 2017. Pronto, então ó, tem mais tempo, então já tem 8 anos. Então, assim, o fila é uma coisa crônica. Então, não é de agora, não foi exclusivo dessa edição. Não acho que a quantidade que a fila tenha aumentado. O público aumenta, você acaba. Os stands sempre colocam as chamadas ativações, então assim, fila vai ter. Tanto é que nesse tempo todinho que eu vou para a CCXP, eu nunca nem tentei entrar no palco principal, porque eu sei que ou você passa o dia todo numa fila para tentar entrar, ou você dorme na fila para conseguir entrar. Então, isso eu já descarto. Preço, assim, é caro. Você é uma coisa que falou lá no vídeo. Você paga para poder comprar coisa lá dentro. E as coisas lá dentro são caras. Foi uma coisa assim que eu achei uma coisa surreal que aconteceu. Normalmente, no último dia, no domingo, os stands que estão vendendo qualquer coisa lá fazem promoções, porque afinal de contas eles não querem fechar o evento com um produto lá dentro, né? Porque você vai ter que gastar dinheiro com transportar esses produtos de volta para a loja, enfim, para o galpão. E aí, normalmente tem promoções nas lojas todas no último dia, no domingo. Sempre tem algum tipo de promoção. Eu tinha lá um stand que era da exposição do Chaves, X-Pirito, tal, tinha uma reprodução da Vila do Chaves, tal, tinha meio que uma sala de cinema mostrando algumas cenas.
E tinha uma lojinha, obviamente, você tinha uma lojinha lá de produtos licenciados do Chaves. Eu vi lá, tinha umas camisetas muito bonitas, assim, mas eu de cara. E tinha aqueles copos térmicos, os chamados copos Stanley, do Chaves e do Chapolin, que eu falei, pô, vou comprar um desse. Tava lá, R$ 50. Um copinho desse que você indo na 25 ou no Brás, o mesmo copo sem ser daquele tipo, você comprar por 17. Mas vai lá, é o copo do Chaves. Eu falei, não, vou deixar para comprar no domingo, porque vai estar mais barato. Eles vão colocar em promoção. Quando chega no domingo, que eu vou lá no stand, tava o mesmo copo que estava R$ 50 no dia anterior, estava 55 no domingo. Porra, Ao invés de jogar diminuir, forte, né? ao invés de diminuir, eles aumentaram o preço. Black Mas enfim, Friday. pois é. Então assim, os preços lá dentro de comida são caros, mas assim, São Paulo é uma cidade cara para comer. Se você não quiser comer um churrasquinho grego na esquina de uma rua do Brás, que você vai pagar R$ 8 num churrasquinho grego com direito a suco, você vai pagar caro. Lá é preço de zona de bairro nobre. Então, isso também não é uma novidade. Isso é uma coisa que acontece. Os gibis estão caros. Eu peguei muito gibi lá, mas assim, você não achava gibi barato, assim, de R$ 10, de R$ 15. Você achava alguns gibizinhos de R$ 20, R$ 30, mas a maioria era de 50 para cima. Mas isso aí entra aquela coisa de gibi nacional, que a gente sabe que é caro para produzir, enfim. Isso também não vou falar. Que isso é uma coisa que infelizmente acontece. É caro, é um evento caro. Agora, em relação aos estúdios, realmente, a gente lembra nas outras edições, a Netflix tinha um dos maiores stands, a Disney já teve stand enorme lá, a Globo tinha stand, e esse ano passado já não tinha da Disney, e a Netflix tinha um stand muito pequeno em relação ao que ele já teve. Mas esse ano nem isso a Netflix teve, não teve nada na Netflix. Mas por quê? A Netflix tem o seu próprio evento, né? Que tem aqui no Brasil, inclusive, que é o Tudum. A Disney teve a D23, mas provavelmente não vai ter mais D23 aqui no Brasil. Então, assim, teve alguns painéis desses estúdios, mas não teve stand deles. Só que, assim, não teve stand dessas marcas, mas teve alguns stands grandes de outras marcas que estavam ali. O da Amazon era certamente o maior stand do lugar. O da Warner estava enorme também. O da Warner, a questão da fila, metade da fila da ativação lá, das ativações que ele tinha, era para você marcar pelo site. A outra metade era lá, para você entrar na fila e ver se conseguia entrar. Pelo site eu tentei marcar para entrar na ativação do It, que a Sara, minha esposa, queria participar. Quando estava lá marcado para começar a agendar às 13 horas. Eu entrei 13h01 e já estava esgotado. Tava aparecendo o Eventim, aqueles sites de venda de ingresso que o ingresso mais caro esgota em 10 segundos. Tava desse jeito. E assim, tem stands enormes lá. Eles fizeram uma reformulação, não tinha mais uma área dedicada assim a game, uma área gamer que nos outros anos tinha, com um telão lá do pessoal vendo esporte, né? Final de campeonato de LoL, sei lá, Call of Duty, desses jogos de esporte esse ano não teve, né? Eles meio que misturaram a área gamer com a área de creators, enfim, não tinha isso, mas tinha tinha stand da Paramount, tinha stand da Warner que eu falei, da Amazon, tinha um stand lá muito bacana da Petrobras, falando dos filmes nacionais, tinha o stand do Banco do Brasil, que sempre é um stand grande, que é um dos patrocinadores do evento, enfim. Talvez essa falta de estúdios tenha dado de stands de estúdios, na verdade, tenha sido uma coisa que tenha caído, mas eu não acho que isso é um motivo para falar se CCXP acabou.
Talvez se um dia a Amazon sair, aí pode ser algo preocupante. Se agora com a compra da Warner pela Netflix, aí vai saber se nos próximos anos vai ter stand da Warner, né? Então é algo que a se ver, né? A se acompanhar. Mas talvez a minha maior reclamação seja justamente em relação ao Art Alley, porque até o ano retrasado, o Art Alley, ele era literalmente no meio do evento, ele era no meio do pavilhão. O pavilhão lá da São Paulo Expo é enorme, ele era no meio do pavilhão, e no meio mesmo, assim, você necessariamente para você atravessar o pavilhão de uma ponta a outra, você necessariamente tinha que passar pelo meio do Art Alley. Eu acho que esse foi o terceiro ano que isso aconteceu, ele continua no meio do pavilhão, porém ele foi deslocado um pouquinho para a lateral, né? Ele tá no meio, mas ele tá um pouquinho na lateral do pavilhão, ou seja, ele não tá mais no meio, você não necessariamente precisa passar pelo meio do Art Alley para poder atravessar a área da CCXP. Isso é uma coisa que os artistas têm reclamado muito, porque você tira muito do fluxo daquela galera que não tá ali por conta dos quadrinistas, mas que acaba vendo um print, vendo alguma coisa, alguma quinquilharia, que isso também é uma coisa uma praga que dominou, tem muito mais quinquilharia, bottom, adesivo, caneca, camisa, tem muito mais isso do que um print de uma fanart, do que gibi, inclusive, tem muito mais disso do que quadrinho no Art Alley. Mas aí você tira esse fluxo de pessoas que não estão ali por conta dos quadrinhos, mas que acaba vendo ali alguma coisa e se interessando e comprando. Eles deixaram eles deixaram ele não exprimidos, mas eles colocaram do lado. Por quê? Porque era uma demanda dos anunciantes ou dos comerciantes que queriam alugar espaço na CCXP, aquela área, que aquela era uma área valorizadíssima para quem queria montar um stand ou botar uma loja ali. Então, é uma reclamação que eu vejo que está tendo, mas assim, é uma tendência de que já se consolidou, não vai mudar. Então, eu não sei por que essa reclamação que teve, eu não sei por que estava tendo esse tipo de coisa da CCXP, falando que acabou. Os caras fizeram uma edição na Alemanha, fizeram uma edição no México, vai ter mais edição no México, né? Não acabou, vai ter ano que vem no México e já anunciaram a edição na Coreia do Sul. Então, eu acho que não vai acabar nem tão cedo. A impressão que eu tenho, assim, de fato, como você disse, né? Eu fui na CCXP de Recife e não foi um pouco esvaziada, assim, mesmo assim teve muita fila, né? Eu precisei fazer amizade para conseguir algumas coisas ali, uns autógrafos e tudo mais. Mas mesmo assim foi caótico, como todo evento. Eu tive banda que tocava em evento de anime, né? Na época que anime tava muito mais em voga aí do que anime e mangá, tava muito mais em voga que gibi, filme de herói. Então eu via, sempre foi essa bagunça. O público é mal educado, há muita empolgação e pouca civilidade mesmo. Os nerds fedidos ajudam a piorar toda a situação. E tem todas essas questões de multidão mesmo, como quando você vai para o estádio de futebol, quando você vai para qualquer aglomeração, show, enfim, é mais complicado mesmo. E olha que hoje está mais fácil, né? Hoje vai para a arena, você vai ter lugarzinho para sentar e tudo mais. Mas mesmo assim, o que eu quero dizer é que não falo pela multidão não, Marcos, mas nem pelos preços. Eu acho que isso tudo aí é uma reclamação muito mais, para usar o termo da moda aí, muito mais Nutella, de quem tem que entender para que tá indo, né? Eu não quero me submeter a isso, eu não vou. Acho massa vocês que vão, tudo mais. Um dia, quem sabe, eu vá, mas para encontrar os amigos mesmo. Você encontrou o Mauro, né? Encontrou vários amigos aí e tudo mais. Tem Tem vários Marcelo Miranda, Marcelo encontrei com o Miranda, pois é. Daniel. Então, por isso eu farei a questão de ir, mas mais pra gente sentar no bar depois e conversar também, né? Quem sabe ano que vem, 2026, talvez, 27, certeza. Eu, o que eu vejo mesmo, né, para encurtar a conversa, é que com essa amainada aí, essa redução do hype com o MCU e que tais, essa redução dos estúdios aí, a galera tá achando ruim que o evento de quadrinhos é mais sobre quadrinhos do que sobre filmes, né?
E aí vai por uma questão de midiática mesmo, né? Midiática não no sentido de diferença de mídias, mas no sentido de aparecer. Claro que quando você tem estúdios, você tem essas coisas todas, tem muito mais hype na internet, tem muito mais ator pra ver, muito mais gente pra marcar e ser marcado, muito mais hashtag bombando por aí. E não foi o que eu vi tanto assim, ainda que tenha tido aí, né? O Timothy Chalalat teve aqui, deu aquela aloprada. Mas, Tava natural ele, não? rapaz, eu acho que não, viu? Eu acho que não. Acho que ali ele ainda tá com alguma especiaria de Duna ali na cabeça. Bateu ali a farinha boa. E falando assim, você falando que a gente encontrou, eu encontrei amigos, né? Encontrei nosso amigo pessoal JM Demates, né? Pois é, né? Espero que você tenha mandado meu forte abraço pra ele. Plexus. Plexos éticos. Acho muito bacana essa parte, bicho, assim, pela galera mesmo, pra uma oportunidade de se encontrar. Assim como o FIC também, né? Tem um plano há algum tempo já de ir pro FIC, quem sabe, em breve aí, um dia eu tenha saúde financeira pra ir. O Mas FIC pelo menos é mais barato porque não cobra ingresso, né? Assim, é menos badalado também, né? Nesse e galera. assim, é um evento muito bacana mesmo. Faz tempo que eu não vou pro FIC, tô com saudade. Eu tinha comprado passagem, a gente falou de pandemia, eu tinha Foi, comprado é a mesmo. passagem para ir em 2020 e não rolou. Eu Cancelaram o lembro, eu FIC. lembro de você puto com isso até. Pois é. Esse é o ano que eu mais me organizei pra ir, deu essa merda. Pois é, já tinha comprado passagem, já tinha pago hospedagem, ia encontrar com o nosso amigo Votinho Azambuja lá e não rolou, porque foi cancelado justamente por conta da pandemia. E vai condenar o evento por isso? Não, né? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Pois Mas é. é aquela coisa, naquela época logo no começo a gente não sabia exatamente, né? Você comprava assim e falava assim, não, isso aqui quando tá agora, mas tá danado, daqui a 5 meses vai estar desse jeito. Realmente não É, tava daquele jeito, tava pior. o, o pensamento ainda nesse comecinho é de, pô, vai cancelar um negócio aqui, daqui a 15 dias tudo acaba e volta ao normal e aí eu perdi minha oportunidade, né? É, Mal sabíamos nós o que pois é. ia pela frente. Acho que é isso, né, Maurício Dantas? Falamos bastante de gibizinhos e falamos também da CCXP, mas o assunto CCXP não se esgotou, né? Ainda temos coisas para falar, quem sabe no próximo podcast, o último do ano, se não, fica para o ano que vem. Vamos voltar ao assunto aí, tem mais coisa pra gente falar. Mas já valeu a provocação de hoje. Aguardem, como diria Silvio Santos, aguardem, né? Imitação horrível. É isso, Maurício Dantas, muito obrigado, viu? Um prazer, como quase sempre. E é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br